Principais dúvidas de quem recebe a máquina automática VMaster e vai usar pela primeira vez. Então, um detalhe importante, verifique se a tomada que você tem na parede é de 10 amperes, para que essa tomada encaixe perfeitamente e fique firme, porque se ela ficar balançando, pode apresentar falha na energia, né? Outra coisa, você vai receber sua máquina com o botão de emergência apertado. Então, você precisa soltar o botão de emergência para que ela possa operar. Perfeito? Com a máquina desligada, que você desliga nesse botão, né, você abre a tampa, ok? Você abre a tampa. Importantíssimo isso, porque se você abrir a tampa com a máquina ligada, esse carro vai parar onde ele estiver. E aí você não consegue trocar os moldes, né? Porque você precisa desse espaço para trocar o molde. Então você precisa desligar o botão, abrir a tampa, que quando você desliga o botão, o carro sobe. Aí fica na posição que te dá espaço para trocar o molde. Vamos simular agora, né, esse tipo de problema. Nós vamos, ao invés de desligar a máquina aqui, ó, né, nós vamos abrir aqui. Veja, o carro parou ali. Como que eu vou trocar os moldes? Não tem como trocar os moldes, ok? Então o que nós precisamos fazer? Desligar neste botão. Então nós vamos primeiro ligar novamente, rearmar a máquina, deixa o carro subir. Agora eu vou desligar aqui, no botão on-off de baixo. Aí eu posso abrir, porque a máquina levantou o carro e eu tenho espaço para trocar o molde. Outra coisa que pode acontecer é, por exemplo, vamos supor que caia restos de massa aqui, debaixo dessa travinha, né? Então, se a massa cair ali, por exemplo, é importante que você limpe, né? E se a massa cair ali, ele não vai funcionar corretamente. E se não funcionar corretamente, vai aparecer um erro no disco lá. E aí ela vai parar, não vai girar. Então, nesse caso, é só você limpar, tá bom? Pode acontecer de cair massa, um restinho de massa aqui na correia, né? Então, ela pode começar a deslizar. Você vê que o disco não está girando corretamente, é bem provável que seja essa correia com um pouco de sujeira, com um pouco de óleo aqui da massa. Então você retira, limpa, pode limpar com álcool, um paninho seco, coloca para secar, deixa secar bem, limpa bem também aqui as roldanas. Você tem uma reserva dessa correia lá junto do seu manual. Então você traz essa reserva, encaixa ela no local e vai trabalhar normalmente. Pronto. Esses erros vão aparecer principalmente no mostrador, colocando como erro no disco. Vamos simular ele segurando o disco, apenas para você ver como que pode acontecer. Olha, vou segurar o disco aqui como se tivesse dado algum problema, né? Aparece lá no visor, erro no disco. Aí é só você tirar o disco e fazer a limpeza. Outra possibilidade de acontecer, cair massa nesse ponto específico da prensagem. Vamos supor que caiu massa aqui, né? Assim, quando o disco for passar, ele vai travar nessa massa. Aí, ao travar, vai aparecer um erro na máquina, no seu visor aqui, te informando. Aí você vem e limpa, é um erro no disco. Você vem e limpa e pode colocar para funcionar normalmente. Se aparecer no seu visor erro na trava, é porque é o seguinte, certamente tem uma massa ou alguma coisa que está aqui, ó, impedindo essa trava de fazer o seu movimento natural. Então, isso vai acontecer e ela não vai funcionar e vai aparecer lá, erro na trave. Aí você precisa tirar, né, fazer a limpeza para que volte a funcionar normalmente. Por exemplo, uma sujeira como esta aqui vai impedir a trave de funcionar corretamente. E aí vai aparecer esse erro aqui no seu marcador, erro na trave. Então você precisa tirar essa massa, tirar essa sujeira. Às vezes é uma forma, né, que caiu ali. Você precisa tirar, se for uma forma que caiu ali, por exemplo. Você precisa tirar essa forma que caiu e funcionar normalmente a sua máquina. Vamos mostrar aqui dois sensores eletromagnéticos que funcionam como sistema de segurança ao abrir a tampa da máquina. Então, é importante manter essa área livre de qualquer objeto, não colocar nenhum objeto aqui, deixar essa área livre, porque esses sensores é que vão impedir, vão cortar, né, o movimento da máquina, cortar a parte elétrica da máquina, para que ela possa, né, evitar um acidente. Então, vamos supor que eu abri, pronto, vai evitar um acidente, porque ela vai parar, vai cortar toda a parte elétrica e ela vai parar, ok? Então é importante que aqui em cima esteja livre, para que ele funcione perfeitamente.